Estamos de volta com o programa da comunidade, são 11 horas e 41 minutinhos e eu vou dar uma dica para você que está aí do outro lado. Está na hora de você ganhar um carro que vai te dar a liberdade dentro e fora da cidade. E esse carro vem com muita grana também. Confere aí. Quer um bom motivo para pegar e selar seu Amazonas da sorte? Só no quarto prêmio tem uma S10 cabine dupla. Quer mais um motivo? É uma S10 cabine dupla mais 20 mil reais. Uma S10 mais 20 mil reais só no quarto prêmio. Comprando você cede o direito de resgate à Casa Vida em ações sociais. Pega e sela seu Amazonas da sorte. Você pode ganhar uma S10 cabine dupla mais 20 mil reais. Uma S10 mais 20 mil reais só no quarto prêmio. Ainda tem 8.300 reais do primeiro ao terceiro prêmio. Amazonas da sorte. Sua felicidade é aqui. Com o Amazonas da Sorte, seus sonhos se realizam com mudança de vida. Domingo, só no quarto prêmio, tem uma picape S10 cabine dupla, mais 20 mil reais. Você ganha o carro, mais o dinheiro. São motivos para você realizar os sonhos e ser feliz com o Amazonas da Sorte. E você ainda pode ganhar, do primeiro ao terceiro prêmio, R$ 8.300. Pega e sela o seu Amazonas da Sorte com R$ 5. Você pode ganhar uma picape S10 cabine dupla, mais 20 mil reais só no quarto prêmio. Atenção, é muito importante que ao pegar e selar o seu Amazonas da Sorte, você preencha corretamente o cupom do título. Coloque seu nome completo, o número de telefone e o endereço com letras legíveis. Se você tiver qualquer dúvida quanto aos sorteios ou quer ser um vendedor do Amazonas da Sorte, entre em contato com a nossa central de atendimento. Ligue 4020-3871. Anota aí, 4020-3871. Amazonas da Sorte. Sua felicidade é aqui, Amaral. 11 horas e 43 minutos, depois da dica de Márcia Lasmar, nós vamos ao vivo à zona leste da capital, ao Mauazinho, onde está a unidade móvel de jornalismo do programa Agora e Tatiana Sobreira trazendo destaque de comunidade. Bom dia, Tatiana. Bom dia, Amaral. Vamos lá. Vamos conversar com a denunciante, que é a dona Aldenora. A prestação de contas era para um outro local. Aqui é uma outra situação que ela vai contar para a gente. Dona Aldenora, já estamos no Beco Monteiro, já vamos andando. O que acontece aqui nessa região onde a senhora chamou a nossa equipe daqui do programa Agora? A gente chamou a equipe aqui do programa devido ao serviço que o seu Enéas estava fazendo para a gente. Quem é o senhor Enéas? É o proprietário de uma empresa, né? A gente não pode citar nomes, mas é proprietário. Onde ele estava fazendo essa obra para a gente, que seria a melhoria da gente, né? Onde veio uma denúncia de um morador do bairro que denunciou e a SEDEMA embargou o trabalho dele. É o que nós sabemos que foi a SEDEMA que fez o embargamento do trabalho que ele estava fazendo nessa área de terraplanagem aqui. Tá. Só para contar a história direitinho. Pessoas que moram, mais ou menos umas 20 famílias que moram à beira de um barranco, de uma área de risco gigantesca, que você vai ver agora aqui na tela, onde se tornou, gente, nada mais, nada menos do que uma lixeira viciada. Aqui cabe chamar a atenção da população também, que deixem de jogar o lixo. O lixo tem como você colocar, pegar, armazenar, deixar em casa e se instalou isso aqui na beira das casas. Dona Aldenora, o que vocês fizeram para que isso fosse revertido? Olha, sobre essa área aqui desse lixo, a gente já teve até sugestão do próprio dono da Intec, que é o seu Enéia, de meter um paredão de alumínio aqui para evitar que o lixo fosse jogado, né? Mas por que veio a denúncia daqui para poder embargar essa obra que estava sendo beneficiada aqui para a comunidade? Um dos moradores daqui, eu não sei quem é, mas teve alguém daqui que foi na SEMA e fez a denúncia, né? Porque as casas trepidavam. A minha casa trepida porque é aqui na beira mesmo do buraco, como você vê, né? Mas nem por isso eu fui fazer denúncia e como nós fomos prejudicados e procuremos o seu Enéia para saber o porquê que ele não deu continuamento ao trabalho dele e ele explicou para a gente, o gerente dele, da direção da empresa dele, explicou para ele porque a obra foi embargada por causa de uma denúncia dos próprios moradores daqui do bairro, né? Onde ele começou uma coisa boa lá em cima que não dá para a gente mostrar porque o mato cobriu. Eu peço até para que a nossa produção também, viu, Amaral e Márcia, entre em contato com a SEMAS para ver esse embargo daqui dessa obra, porque a gente ainda verifica que mesmo o mato que já cresceu, segundo essa própria moradora, a dona Aldenora, ainda existe vestígio de terraplanagem onde estava sendo feito aqui no local, né? Com certeza. Isso aqui era uma terraplanagem que uma época dessa, num sol desse, tinha trator, tinha máquina, caminhão, subindo e descendo e fazendo o aterro aqui. Quando foi feita essa denúncia, né? Então, o que aconteceu? Prejudicou a gente que mora na beira desse buraco, porque o que o Enéia vai fazer aqui nessa área seria murar
a beira do barranco todo, acabar com a lixeira e a gente ter uma moradia sadia, né? Feito, dona Aldenora, a gente vai conversar daqui a pouquinho, Márcia Amaral, na nossa próxima entrada do Ao Vivo, com pessoas que moram. Ela mora a 2 casas um pouquinho distante desse barranco, mas não deixa de sofrer as mesmas consequências. Essa moradora com filhos, que fica diariamente à beira desse perigo, inclusive chamaram até a Defesa Civil, e qual foi a resposta? A resposta da Defesa Civil, quando veio aqui na época, que eu até falei, ela disse, onde você mora? Qual é a sua casa? Eu disse, a minha casa é aquela. Um dos funcionários riram e disseram que eu não morava em área de risco. Vamos ver aqui onde é a sua casa aqui, mostra aqui pra gente. E ele disse que não era área de risco, né? Área de risco só quem estava aqui na beira do barranco caindo, né? A sua casa é aqui. É essa segunda casa. Onde está aquela moça ali, é a sua casa. É minha casa. Quer dizer, não é área de risco? Não tem 50 metros aqui. O benefício que é seu é dele. É deles também, para todos nós aqui. Amaral, daqui a pouquinho a gente volta daqui do Beco Monteiro. A gente vai deixar vocês com essas imagens daqui também. Sidomir vai continuar mostrando aqui. E daqui a pouquinho a gente retorna, como eu falei ainda há pouco, para contar do dia a dia das pessoas que moram aqui nesse local, à beira dessa área de risco. Com vocês, Amaral e Márcia. Obrigado, Tatiana Sobreira. As imagens são do Sidomir Matos e mostram muito bem a beira do barranco e trata-se de uma área verde. Por isso que não foi autorizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade o serviço de terraplanagem. Eu nem entendo por que o seu Enéas, não sei quem é nem o seu Enéas, não entendo por que ele quer fazer um serviço de terraplanagem aí. Quem tem a obrigação de resolver esse problema é a Prefeitura de Manaus, que se tem risco de desabamento e se tem uma lixeira viciada, tem que primeiro fazer um trabalho de conscientização dos moradores sobre a destinação correta do lixo, para que eles evitem que no momento em que o morador tiver consciência de que isso aqui leva mal para dentro da casa dele, de que o rato que se alimenta aqui, quando faltar o alimento na lixeira viciada, ele vai para dentro da casa procurar comida, de que isso aqui vira um criador de mosquito da dengue, porque tem uma série de garrafas PET, de latas, de caixas que acumulam água da chuva e que são um verdadeiro viveiro de mosquito da dengue. Quando o morador tiver essa consciência, ele não vai mais jogar lixo aqui. O trabalho de contenção que a moradora tanto quer tem que ser realizado não pela iniciativa privada, porque isso aí é uma área de proteção permanente, mas sim pela prefeitura. Se há risco de desabamento e tem condições de fazer o controle desse desabamento, quem tem a obrigação de realizar isso é a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura. No entanto, se a Defesa Civil não alimenta a Secretaria de Infraestrutura com essa informação, mas nunca que a Seminf vai saber que tem um barranco prestes a desabar e com ele muitas casas. São pelo menos 20 famílias, segundo a Tatiana Sobreira levantou lá no local. São 11 horas e 49 minutos, daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar sobre isso aqui. O lamento de moradores, a reclamação de uma moradora que tá ali reclamando com razão, porque ela achava que a obra iria resolver de vez os problemas. Só que existe um impedimento legal, porque trata-se de uma área de proteção permanente. E aí, ao longo do programa, nós vamos entender melhor isso aqui, até porque a nossa produção no Brinque Serviço já está entrando em contato com a SEMAS, com a Defesa Civil e também com a Secretaria Municipal de Infraestrutura para a gente ajustar as informações e saber de que maneira poderemos encontrar um fim para essa lixeira viciada. Não é a única no Mauazinho, você que mora no Mauazinho sabe disso. Tem pelo menos umas 5 iguais a essa aqui. Eu conheço essa aqui, já estive no local, é bem complicado. Tem uns ratos lá que são desse tamanho aqui, ó. Não é brincadeira, não. É uns gabiru criado, meu irmão. Não é brincadeira, não. 11 horas e 50 minutos. O que é, diretor? Ah, tá. Eu pensei que o senhor queria falar sobre o rato. 11h51. Márcia Lasmar. Maria Augusta, a gente vai mudar um pouquinho de assunto, vamos falar de trânsito. O motorista de um micro-ônibus perdeu o controle do veículo e bateu em 2 carros e ainda por cima atropelou uma mulher. E só parou quando atingiu uma árvore no canteiro central, ali na Avenida Grande Circular, na zona leste da capital. Segundo informações preliminares das pessoas que estavam ali no local, Arioval Pereira, 44 anos, que era o condutor do micro-ônibus, ele ficou aí sem freio, o micro-ônibus ficou sem freio e não conseguiu evitar o acidente.
Ele tentou prestar assistência aí à senhora atropelada, Maria do Socorro Mendonça, e algumas pessoas que estavam no local aí tentaram agredir o motorista. Olha só que situação. A mulher foi encaminhada ao Hospital João Lúcio Pereira Machado com ferimentos leves. E o motorista do outro veículo envolvido no acidente, o Siena, não sofreu nenhum ferimento. Agora eu quero chamar a atenção aqui para a tentativa sempre frequente das pessoas se acharem com o poder da justiça nas mãos e querer aí sempre linchar pessoas envolvidas em acidentes. A gente verifica aí que se perdeu, a gente não sabe ainda quais foram as causas do acidente reais, vai ter uma perícia, houve vítima, será apurado aí, verificado se realmente houve a perda de freios, se houve a perda de freios ou se ele perdeu aí realmente o controle do veículo por outros motivos, mas tudo isso precisa ser analisado e principalmente quem foi que deu essa autoridade para a população para sair linchando as pessoas no meio da rua? Isso não existe. Ele parou, tentou prestar o serviço, tentou prestar assistência, o socorro às pessoas envolvidas no acidente e a população quis linchá-lo. Quer dizer, se para prestar socorro, a população quer lixar. Se corre, também não presta. Então, precisa chegar a uma conclusão e a população precisa entender que a justiça e a cobrança das leis não está nas nossas mãos. Está nas mãos do Poder Judiciário. Tem que esperar por eles, pelo Poder Judiciário, para poder ter um resultado aí. São 11 horas e 53 minutos, Amaral Augusto. Tem telespectador na linha do programa da comunidade. Vamos atender a você que liga, participa e faz a sua denúncia no Agora. Alô, bom dia. Alô, bom dia, Amaral. Com quem eu falo? Você está falando com o Thiago Alves, daqui do bairro São Jorge. Quero parabenizar o programa Agora. Sou sucesso em primeiro lugar na cidade de Manaus, estado do Amazonas. Quero fazer uma denúncia, Amaral. Aqui na frente do colégio Fuete Paulo Mourão, nós estamos com um bueiro que está desde o começo do ano sem tampa. Lá já caiu moto, já caiu carro, o caminhão vai dobrar, já caiu dentro do buraco. E está sendo difícil. Desde o começo do ano, os moradores, a única sinalização que tem é que os moradores colocam um pedaço de planta, um pedaço de folha, um pedaço de árvore para sinalizar. É desde o começo do ano. E à noite não tem luz na frente do colégio Fuete Paulo Mourão, aí os motoqueiros acabam caindo ali naquele buraco. Está sendo muito difícil para os moradores daqui do bairro do São Jorge. Obrigado, Thiago. Thiago Alves ligando para a gente, participando. Thiago é quase um repórter, né, diretor? Já trouxe a informação resumida, pronta, com todo o endereço, a localização, para que o bueiro seja devidamente consertado e tampado. E não tem por que não estar. Aliás, é bom a gente lembrar aqui que a Prefeitura divulgou, inclusive nos veículos de imprensa, um projeto um projeto próprio de construção de tampas de bueiro, com recursos próprios para resolver de vez esse problema. E aí, no São Jorge, o telespectador Thiago liga para a gente dizendo que tem um problema sério, está desde o início do ano e uma coisa simples de resolver não é resolvida. Falta a tampa do bueiro. E aí ele acaba trazendo um outro problema, que é a iluminação pública. Dá para resolver as duas coisas. Manaus Luz e Seminf são as duas secretarias responsáveis. Ô, Vanessa, Manaus Luz e Seminf, dá uma ligada lá e passa esse endereço que o Thiago Alves acabou de fornecer pra gente. 11 horas e 55 minutos. Diretor, tem a última informação que está chegando aqui, né? O Antônio Rafael Santana, coloca na tela aqui para o telespectador lembrar. Ao longo dessa semana nós mostramos aqui, infelizmente, o Antônio Rafael Santana, funcionário lá da Reman, da refinaria de Manaus, acabou se envolvendo em uma explosão. O veículo em que ele estava acabou explodindo e ele teve mais de 70% do corpo queimados. Estava internado na ala de queimados ali do Hospital 28 de Agosto. Mas segundo as últimas informações que chegam nesse momento para a redação do programa Agora, ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no início desta manhã. São 11 horas e 55 minutos. É com pesar que a gente traz essa informação desse funcionário, desse colaborador ali da refinaria de Manaus, que se envolveu nesse acidente e acabou aí vítima dessa explosão com 75% do corpo queimados. Aguardava, inclusive, os familiares e a própria empresa estavam aguardando a melhora dele para uma possível transferência, mas infelizmente não se concretizou, Marcela Asmar. E Amaral, no dia seguinte ao acidente que aconteceu com ele, alguns funcionários lá da Reman fizeram ainda uma manifestação exigindo, pleiteando por segurança, né? O sindicato foi ao local, olha, a gente acompanha aí imagens. No dia seguinte, né, pelo menos 500 funcionários se manifestaram pedindo segurança. E o acidente que aconteceu com o Antônio foi um acidente aí por causa de
de fuga de gás. Num primeiro momento, que foi no último sábado, a ocorrência desse acidente, ele foi ligar o veículo para fazer a ronda pelo local e acabou que o veículo explodiu e ele teve, como você bem disse aí, mais de 70% do corpo queimado. Na segunda-feira ele já estava internado na UTI, lá do Hospital e Pronto Socorro 28 de agosto, que tem uma ala de queimados para atender pessoas com queimaduras graves, como foi o caso do Antônio. E na segunda-feira ele acabou tendo 2 paradas cardiorrespiratórias, foi reanimado e infelizmente hoje a gente traz essa notícia com muito pesar, Amaral. Agora deixa eu falar uma coisa, e isso é muito sério. A empresa parece ignorar quando o tema é de interesse e de relevância pública. Porque eu não ouvi até agora uma nota oficial acerca desse acidente. E não tem como ficar ignorando uma situação como essa. Está falando de um homem, de um trabalhador que perdeu a vida por conta de um acidente de trabalho. Um acidente que foi gerado por uma fuga de gás, como disse a Márcia Lasmar, estava escapando gás, houve uma explosão que terminou na morte de um trabalhador. E aí o que a empresa diz? O Sindicato dos Petroleiros fez a manifestação, estava aqui reivindicando mais segurança nessa área de trabalho, melhorias trabalhistas. Quantas vezes este ano a gente já não mostrou essa cena? Volta essa imagem aí, diretor, rapidamente na tela do agora. Volta essa imagem aí da avenida que dá acesso à refinaria de Manaus. Mas pelo menos umas 5 vezes este ano nós mostramos essa imagem aí, da avenida principal fechada, de veículos parados de um lado e do outro e de trabalhadores terceirizados e petroleiros estando ali em reivindicação, em protesto. E aí hoje a gente tem a informação de um trabalhador que morreu queimado em uma explosão e até agora não tem uma nota oficial esclarecendo para a sociedade os motivos que levaram a esse acidente. É inacreditável como a empresa continua ignorando aquilo que é de interesse público. Tem alguma coisa errada. Isso é claro, um acidente não acontece por acaso. Ele tem coeficientes, ele tem motivos que levam àquele fim. E isso precisa ser esclarecido. Foi feita alguma coisa? Tomaram alguma providência? A segurança foi redobrada? Os protocolos estão sendo cumpridos? Fica aqui a minha dúvida. Porque parece que tudo aquilo que é envolvido, que envolve a Petrobras, é blindado. Mas tem que parar com isso. Tem que parar com isso. 11h59. Márcia Lasmar. Amaral, só para complementar aqui, era um jovem de 20 anos, estava há 4 meses, 24 anos, há 4 meses trabalhando ali como fiscal nessa refinaria. 24 anos, era um fiscal de obras. E, se eu não me engano, ele também era formado em engenharia aí de petróleo e tudo, pela Universidade Estadual do Amazonas. E a gente dá essa notícia com muito pesar de que ele realmente veio a falecer. E a gente espera que providências sejam tomadas, porque a gente não está mais aguentando esse mau contato aí com a Petrobras, essa falta de informação com a Petrobras. A gente faz agora uma pausa para a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV. Daqui a pouquinho a gente volta. Em 50 minutos. Até já.